Amém? Pode tomar seus assentos, irmãos. Só da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, né? Estar aqui com os irmãos. Hoje um pouco frio. Os irmãos que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de 1 Samuel. Vamos estar lendo o primeiro texto, capítulo 16, vamos ler do verso do 11 ao 13. E em seguida eu queria também ler com os irmãos o verso, depois logo em seguida o verso 17, capítulo 17, do verso 34 ao 37, amém? Se vocês acharam, vou estar lendo para não tomar muito tempo. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 11 ao 13, diz assim: Então Samuel perguntou a José: São todos os jovens que você tem? José respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois nós não assentaremos na mesa enquanto ele não vier aqui. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse: Este, levanta e unge. Então Samuel pegou o chifre com azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito Santo se possou a Davi, e com poder então Samuel se levantou e foi para Ramá. Do verso 17, do capítulo 17, do verso 34 ao 37, diz assim: Porém Davi disse a Saul, teu servo: Tem cuidado das minhas ovelhas do meu pai. E quando um leão ou um urso vinha tomar um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele e feria e livrava do seu poder. E quando ele levantava contra mim, eu agarrava pela juba e feria e matava. E esse teu servo feriu também um leão quanto o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, porque ele desafiou o exército de Deus vivo. E o Senhor me livrou das garras do leão e da garra do urso, e ele também me livrará das mãos do filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, que o Senhor esteja com você. Amém? Amém. Irmãos, essa palavra aqui eu quero explanar. Sabemos que quando a gente prega muito no Velho Testamento, a gente tem, ou a gente faz uma palavra temática ou uma palavra biográfica, né? Quando a gente estuda a teologia dos exótos e nos ensina que quando a gente vai aplicar culto de doutrina na igreja, ou quando a gente vai dar uma doutrina, a gente tem que pregar mais sobre o Novo Testamento, porque são as cartas paulinas, o que Jesus nos ensinou, que é coisas atuais, e pegando alguns trechos de alguns testemunhos do Velho Testamento para aplicar junto da mensagem. Porém, quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vê diversos testemunhos e diversos artefatos históricos que nós podemos aplicar. Esse microfone está quase falhando. Tem outro? Só um minuto. Só. Melhorou. Só aumenta um pouco aí do ministro. Aumenta que eu não vou gritar. Amém. Então a gente vê alguns atos históricos que a gente podemos aplicar na nossa vida. E o interessante, quando eu olho para Davi, teve um tempo no início da minha caminhada, comecei a pregar com 14 anos de idade, e tinha um tempo que o pessoal falava assim: nossa, só prega sobre Davi. Aí eu dei uma parada, fiquei uns anos sem pregar, né? Mas só que Deus, ele tocou no meu coração tremendamente para estar pregando essa palavra. E eu vou decorrer uma palavra biográfica. E dentro dessa palavra eu só vou ter uma lição que vai ser no final que vocês vão entender. Então eu vou dar uma introdução aqui sobre, para no final vocês entenderem. Essa é somente uma lição que vocês vão sair nessa noite e o que vocês precisam saber. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá para a introdução. O interessante é que aqui a gente vê dois textos. O primeiro texto, né,
ele mostra Davi ele sendo separado para um chamado, que era um chamado de rei. E o segundo texto a gente vê os desafios que Davi teve como um pastor de ovelha. Então o objetivo da lição é explorar a vida de Davi como um pastor de ovelha, como mudou a sua característica e sua liderança futura como rei. Então, nós sabemos que Davi, ele era pastor de ovelhas, e ele cuidava de ovelhas que fala que eram ovelhas malhadas. O que eram ovelhas malhadas? Eram ovelhas que tinham manchas, né? Ela não era branquinha, ela era branca e tinha uma mancha preta, tinha outra, né? E antigamente não tinha tanta característica de usar cores para você fazer a lenha. Então imagine você comprar uma blusa com uma mancha no meio de lã, né? Então eram ovelhas que não tinham muito valores, porque você comprava lã branca para você poder tingir de outras cores. E quando a lã tinha problemas ou falhas de outras cores, a mesma coisa, você vai pintar uma parede para os pintores aí de plantão, tem uma bola preta no meio, quando você vai pintar de branco, aquela bola preta vai ficar destacando, né? Então, muitas das vezes, naquele mesmo lugar, você vai ter que passar 3, 4, 5 mãos para ficar parecido com todo o contexto. Então, aquela ovelha não era de valor, mas só que para Davi tinha valor. E o interessante é que a Bíblia não diz, isso são pessoas e deduções de teológico, deixando bem claro que é bíblico e o que não é bíblico. Então alguns teólogos falam que Davi apacentava as ovelhas nos campos de Boaz. Primeiro, lugar geográfico, ele era da tribo de Belém, ele era de Belém. E quando a gente vai lá para a história de Ruth, a gente vê que era exatamente onde que Davi apacentava as ovelhas, era praticamente onde eram os campos de Boaz, que era seu parente também, que fazia parte da linhagem de Davi. Mas quando Davi estava apacentando as ovelhas, ele cuidava das ovelhas de forma com êxito. Ele cuidava delas, e mesmo elas não tivendo muito valor, mas a história que a gente vê aqui, que Davi conta para Saul, que Saul pergunta que experiência ele tinha de guerra, e ele conta, ele falou assim, teve uma ovelha minha que o leão ele pegou. A Bíblia fala que o leão pegou e levou, e ele foi atrás. Ele poderia muito bem dizer assim, não, uma ovelha aí de pouco valor, não tem como, né? Eu estou vendo o Vinícius rindo, eu lembrei, né? Quando que a gente foi pro zoológico, né? Com as crianças, e nós vimos o leão, né? E daí brinca, fala, mentira que Davi derrotou o leão. Olha o tamanho desse bicho aqui. Ele derrotou um filhotinho e disse que pegou foi o leão grande. Mas só que o interessante é que ele foi, irmãos. Mesmo sendo uma ovelha de pouco valor. E o interessante é que aonde ninguém está vendo, Deus ele está vendo. Aleluia. Deus ele está contemplando. Aí veio um urso, e ele foi contra o urso. E eu fico vendo Deus olhando a atitude daquele jovem. Foi assim, Saul só está fazendo coisa errada. Eu acho que eu vou ungir esse jovem rei. Porque ele protege uma ovelha que não tem valor. Imagine como que ele vai pastorear o meu povo. Imagine o que ele vai fazer com o meu povo. E o interessante é que Deus ele foi observando. E Deus ele dá uma ordem, né? Para Samuel, fala assim, vai lá, na casa de Jessé, dentro deles tem um dos meninos que eu escolhi, porque ele é segundo o meu coração. Aleluia. Quando a gente vai na Bíblia, João 3,16, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, pelo amor de todos, que não pereça, mas que tenha. Então, quando Deus ele fala que Davi tinha o segundo coração, Deus ele olha para nós como um rebanho, sim, mesmo nós não tendo valor, mesmo nós sendo malhado, que é malhado mancha. E qual é a nossa mancha? É um pecado. E Deus todo momento ele nos... Então, através do amor que Davi ele aplicava nas ovelhas, Deus ele aplica o amor em nós. Por isso que Davi era o segundo coração de Deus, porque Davi ele tinha amor de cuidar das ovelhas e confiava em Deus.
irmão Mariano, ele deu uma introdução aqui na quinta-feira, ele pregou, e ele falou que ele não viu ninguém na Bíblia que fala que era segundo o coração de Deus, só Davi. Não teve outro. E Deus, ele tem feito nas nossas vidas e na vida dele. E o interessante é que o chamado de Davi, né? Então, onde Davi estava? No campo. Ponto principal, Davi foi escolhido por Deus quando era jovem pastor. E Deus escolheu Davi não por sua aparência ou status, mas pelo seu coração e caráter. O caráter que Davi, ele tinha. E o interessante é que a preparação oculta de Davi foi através do pastoreio. Então ele no campo, ele não estava perdendo tempo. No campo ele não estava fazendo qualquer coisa. Ele estava aprendendo. Então muitas coisas na nossa vida, irmãos, a gente pergunta, mas o que eu estou fazendo? Isso não está dando futuro, isso não está indo. Não, tudo há um propósito. O interessante é que lá na empresa, quando a gente contrata uma pessoa, e o pessoal ele vem muito querendo fazer tudo e fazer tudo rápido e aprender tudo rápido, né? Porque eu trabalho no ramo do cinema, né? E o que acontece? Todo mundo, antes de ir para um set de filmagem, ele tem que trabalhar em uma locadora de equipamento. Por dois motivos. Primeiro, você ter acesso a equipamentos muito caros, né? Você vai ter que fazer ali a logística reversa, você vai ter que testar os equipamentos, você começa a ter contato ali com o equipamento. E segundo, você começa a ter network, conhecimento de assistente, de pessoas que trabalham em grandes produções e tudo. Às vezes a gente conversa com pessoas aqui que falam assim, não, esse cara aqui é produtor do Casamento da Série, não, esse cara aqui é produtor do Masterchef, sexta-feira estava um monte de equipe lá do Masterchef, depois entrou um rap lá, que eu não sou do mundo do rap, misericórdia, né, irmão? E teve outro que ficou, nossa, você não sabe o que é, eu nem sei, não, ele é o rap tal, que não sei o que, aí tá com vergonha de tirar foto com ele, não, tô com vergonha, vamos tirar todo mundo junto aqui para representar. Então, eu brinco com eles, né? Eu falo assim, ó, primeiro você vai entrar, e qual vai ser a função que você vai fazer? Limpar a câmera e limpar a lente. Aí eu falo assim, sabe por quê? Você pensa que é igual o Karate Kid, tira casaco e põe casaco. Aí depois que o cara vai dar os golpes, ele aprende que tirar e colocar casaco tem um sentido. Então quando você limpa a câmera e limpa a lente, você aprende aonde as partes mais sensíveis de um equipamento de cinema. Aonde que pode ter um erro que no momento de uma filmagem, você conseguir detectar, e quando um ator que você paga milhões de dólares para estar ali na frente, você não perder tempo e o cachê dele aumentar. Então tem um sentido das coisas. Mesmo que você olhe e diz assim, isso não tem sentido. E para Davi, ele está no campo, pastoreando a igreja, Deus estava ensinando ele a pastorear um povo, através das ovelhas. Porque o urso e o leão que ele tinha, eram os filisteus, eram os amonitas, eram os amalequitas, que ele tinha que guerrear com o povo para proteger a sua terra. Então Deus ele foi ensinando. E Deus está nos ensinando todo dia. Não é porque o que você está fazendo hoje na sua mente é improdutivo, mas lá na frente você vai ver o que você está fazendo hoje tem muito efeito para o amanhã. Então nós temos que tomar cuidado do que a gente está falando sobre as nossas vidas, porque tudo é um processo. Então a vida do pastoreabilidade, né, aqui mostra, né, que foi o segundo texto que a gente leu, do 17, do 34 ao 37. As habilidades e a qualidade de Davi como pastor foram cruciais para o seu sucesso. Reflexão, coragem, determinação. Davi enfrentou o leão e o urso para proteger sua ovelha, demonstrando coragem e determinação nas suas ações. Segundo, cuidado e responsabilidade. Sua responsabilidade como pastor reflete ao cuidado e à proteção que ele oferecia ao seu povo como rei ou como pastor do povo de Deus.
E terceiro, confiança em Deus. A confiança de Davi em Deus, ao enfrentar o gigante Golias, foi moldada por suas experiências. Então Davi não foi já enfrentando o leão, não. Ele teve duas situações no passado que gerou a confiança nele. Porque primeiro ele enfrentou um leão, depois ele enfrentou um urso, mesmo que o Vinícius não acredite, né? Mas a Bíblia diz que ele enfrentou, agora o tamanho eu não sei, mas ele enfrentou. Ele teve uma experiência. Então quando ele foi enfrentar um desafio maior, ele já estava calejado. Então isso foi muito de importância para ele. E nós crentes, né, a gente quer enfrentar um negócio sem ter experiência. E isso é um erro. Devemos viver um dia após o outro. E primeiro de tudo, confiando em Deus. Segundo, algumas pessoas falam, também isso é um fato que não está na Bíblia, mas é um fato de características de pastores antigos. Eles falam que quando uma ovelha foge, a primeira coisa que ele faz é o quê? Quando ele recupera a ovelha, ele quebra a pata da ovelha. Isso não é bíblico, mas é uma coisa de relatos de pastores antigos, que viviam naquele tempo. Ele quebra a pata da ovelha. Por quê? Primeiro, para ela não fugir. E segundo, que ela vai precisar de muito mais cuidados. Então o pastor ele vai ter que ficar ali mais próximo daquela ovelha que fugiu e dando carinhos e cuidados. Por quê? Para a ovelha sentir segurança e aprender que aquilo é o lugar dela. Então Davi, a Bíblia não fala, mas quando Davi ele foi recuperar a ovelha estava ferida. Porque Davi relata que o leão cunhou a ovelha e saiu. E ele foi atrás do bicho. E recuperou ela. Então ele teve que ter cuidados com a ovelha. O interessante é que, dentro disso, que são as lições espirituais da vida do pastor, né? A gente pode ver lá no Salmos 23. Você está conseguindo projetar? Que tem o Salmos 23, né? Davi, como pastor, compreendeu profundamente o papel de um verdadeiro pastor e usou essa experiência para descrever a relação entre Deus e o povo, né? Que é assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Davi ele sabia o que era ser um pastor, o que era pastorear, e ele sabia que Deus ele era o pastor supremo em cima de todas as coisas. E dentro disso, irmãos, a gente vê a orientação do pastor, assim como Davi guiava suas ovelhas, Deus nos guia e nos protege, a presença e a proteção de Deus, a certeza de que mesmo nas situações mais difíceis, Deus está conosco e nos protege. Confiança e paz, e a confiança que Davi tinha em Deus é um modelo para nos momentos difíceis. Então o pastor ele está nos momentos difíceis. Então Davi, quando ele estava com as ovelhas dele, ele estava nos momentos difíceis. Quando o leão e o urso ele foi lá, Davi estava lá para proteger. E dentro disso, a gente vê Davi como um modelo de liderança, né? A experiência de Davi como pastor influenciou em seu estilo de liderança como rei. A gente vê em 2 Samuel capítulo 5, do verso 1 ao 3, né? Que diz assim: em todas as tribos de Israel vieram a Davi e Hebron, e falaram disso: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também, dantes sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saía e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Tu, volta lá de novo. Tu, isso Deus falando para Davi, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Pode deixar só nesse versículo.
Então o que Deus falou para Davi? Você que vai ser o pastor do meu povo. Então você vai ter que colocar em prática aquilo que você aprendeu no campo, você vai ter que pôr em prática no dia a dia. Glória! Davi estava preparado, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá para todo mundo acordar. Sim ou não? Estava preparado, né? Então, irmãos, a gente vê aqui, né, serviço e sacrifício. Davi liderou com um coração de servo e refletindo seu tempo como pastor. Liderança, empatia, sua capacidade de identificar com o povo e liderar com compaixão. Então Davi, ele tinha compaixão com o povo, né? E dentro disso, na liderança, irmãos, de Davi como rei, a gente vê aqui 3 ações importantes, né? A primeira ação, a unção de Davi como rei. O contexto após rejeitar Saul como rei, devido à sua desobediência a Deus, o profeta Samuel foi enviado para a casa de Jessé. Então Davi, ele foi ungido a rei, mas ele não virou rei automaticamente. Ele teve que aprender outras coisas, né? Então o que Davi ele fez? Primeiro, Davi ele serviu no palácio. Inicialmente Davi entrou como servir ao rei Saul, como músico. Então sabia que o rei Saul ficou perturbado, o demônio afligia ele. Então quando o demônio vinha, Davi era responsável do quê? De tocar a harpa. E quando ele tocava a harpa, o demônio saía. Irmãos, dentro da Bíblia toda, estou falando só do Velho Testamento, não teve outro que expulsou o demônio como Davi. Você começa a ver isso aí depois de Jesus, depois dos apóstolos, mas do Novo Testamento para baixo, você não vê outro. Porque quando a gente lê o texto, fala o quê? O Espírito de Deus, ele entrou em Davi. Então Davi, ele tinha o Espírito de Deus. Então ele serviu no palácio, serve. Imagine na cabeça dele, ele ungido rei, ele sabia que ele era o rei de Israel, mas ele estava servindo a Saul. Olha a humildade dele. Dentro disso lindo, né? Aí você vê, né, a rivalidade crescendo, né, entre Davi e Saul. Mas não por causa de Davi, mas por Saul. Porque Davi, ele começou a enfrentar. Quando ele entrou ali no fronte de guerra, ele começou a ficar de destaque. Primeiro ele derrotou Golias, que não teve nenhum homem que foi capaz de derrotar o gigante. Depois ele começou a liderar o povo de Israel. E todas as batalhas que Davi ia, era vitorioso. E o interessante é que o povo começava a clamar. Davi matou milhares, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então começou a ter inveja. Irmãos, uma coisa que eu tenho certeza na vida. Você sabe por que nós passamos por tanta luta? Você sabe por que nós passamos por tanta perseguição? Porque o Espírito de Deus, ele está em nós. Aleluia. E quando as pessoas que não têm o Espírito de Deus olham para nós e vê o Espírito de Deus, elas começam a ter inveja da nossa vida. Mas continue firme, não desvia não. Deus, ele tem muita coisa para fazer na nossa vida. Só bastamos acreditar. E sabemos que depois Saul e Jonatas morrem, né? E o reino ele se divide. Então Davi ele começa a reinar sobre Judá, né? Após a morte de Saul. E a morte de Saul morreu em batalha contra os filisteus no monte de Gibeá. Isso se encontra em Samuel 31, do verso 1 ao 6. Não precisa colocar, Vinícius. Após a morte de Saul, Davi foi ungido a rei somente de Judá, mas da tribo do sul de Israel estabeleceu sua base em Hebrom, né? Então dentro disso gerou uma guerra civil, um conflito com Isbosete, que era filho de Saul, né? Que proclamava rei, né?
das outras 10 tribos, né, do período dentro da guerra civil entre a casa de Saul e a casa de Davi ocorreu até 2 Samuel do verso 2 ao 8, né? Então, 2 Samuel do 2 ao 8 teve essa guerra civil. Mas, porém, tudo é um propósito de Deus, né? Então, houve, depois da morte de nome difícil, Isibosete, né? É um nome trava-língua, né? Depois da morte desse filho de Saul, o reino se unificou, né? Então Davi, ele se tornou o rei de toda Israel, né? E dentro disso, né, houve conquista, né? A conquista de Jerusalém, né, em 2 Samuel capítulo 5, do verso 6 ao 10, né? Que era o povo chamado Jebuseus, que era um povo que ficava no meio da terra de Israel, que não pertencia a Israel. Davi foi lá e conquistou a cidade de Jerusalém, constituiu a sua capital naquele lugar. Então você já vê a estratégia de infraestrutura que Davi já fez, né? Você pode ver que Davi, ele expandiu o seu reino, né? Governou numa expansão, ganhou dos filisteus, ganhou dos amonitas, ganhou de todos os povos ao redor, e os povos ao redor começou a pagar tributos a Israel. Então Israel, ele virou um país dominante naquela terra, e as outras terras, devido a ter perdido a guerra, tinham que pagar imposto para Israel. Então Israel, além de crescer territorialmente, também parte econômica ficou uma maravilha, porque quando Davi morreu e passou para Salomão fazer o templo até o chão era de ouro, que era tudo de coisa que Davi, ele tinha conquistado para Salomão fazer o templo, né? As paredes eram de ouro, o umbral da porta do templo era de ouro, né? Então Davi, o reino de Israel ficou rico economicamente e também forte, poderoso, tinha vencido todas as guerras que tinha que ganhar, não tinha nenhum mais inimigo, né? Então Davi, ele foi um grande gestor, né? Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ele trouxe a presença de Deus para Jerusalém. Mas um pastor de um grande povo e um homem segundo o coração de Deus, qual era o objetivo dele, irmão? Era cuidar das ovelhas. Sim ou não? Mas só que teve um tempo que a soberba subiu ao coração. E a última guerra que ele teve que lutar, ele falou para Joabe e falou assim: você vai e leva a arca, eu vou ficar no palácio. Ele não estava mais indo com as ovelhas dele, ele estava deixando as ovelhas dele. E quando ele joga suas ovelhas, que é o exército de Israel desgarrado, ele começa a ver as coisas do mundo. E um certo dia ele vai no seu palácio e ele vê uma das suas ovelhinhas ali tomando banho. E ele, sem imaginar, ele pega e fala assim: quem é aquela mulher? E fala assim: aquela mulher é Betseba, mulher do seu servo que está lá na guerra, chamado Urias. E ele falou: não quero saber, só manda trazer para mim. E ele trouxe. E ele cometeu o ato de adultério. Dentro disso, Betseba engravidou. E Davi manda chamar Urias, embebeda Urias, e fala para Urias: vai lá se deitar lá com a sua esposa. E Urias, como um bom servo, como uma boa ovelha, falou assim: eu não vou, porque enquanto meus amigos estão lá na guerra, eu não sou digno de desfrutar da minha esposa. E ele dormiu na porta do palácio. Aí eu vejo mesmo um pastor que pegou uma ovelhinha que não tinha valor, malhada, que pegou da boca de um leão, ele escreve uma carta para Joabe para colocar aquela mesma ovelha para os próprios lobos na frente de um exército para ser morto. O mesmo pastor
que pegou de uma ovelha que não tinha nenhum valor. Ele assumiu um grande rebanho chamado povo de Israel. E nesse mesmo momento ele estava sacrificando as ovelhas. Mas só que Deus, Ele é justo a todo momento. Então, depois da morte de Urias, ele tentando descobrir o pecado dele, né? Igual eu sempre falo, da mesma forma que Deus estava vendo ele resgatando aquela ovelha na boca do leão, Deus também estava vendo ele dando a ovelha de Deus para os lobos, para os inimigos. Então quem que Deus chama? Natanzão, né? Natan. Irmãos, na Bíblia, nada é por acaso. Nada é por acaso. Porque quando você abre aí em 2 Samuel, no capítulo 11, no verso 14 ao 17, né? Você vê que Natan chega com uma abordagem. E essa abordagem, ela é muito interessante. Mas para vocês entenderem essa abordagem, eu quero explicar algo para vocês, né? Igual eu falei para vocês, né? Eu atuo na área do cinema brasileiro. E existe vários tipos de, como que eu posso dizer, de teorias, ou não teorias, mas de modo de edição, né? Quando você vai editar um filme, né? E ou você vai fazer um filme ou você vai escrever um livro, né? Na parte de escrita, né? E o cineasta, né? Os produtores, ele usa um termo chamado flashback, né? O que significa flashback? Eu não sei se vocês assistiram um filme que eles jogam, tá ali na linha do tempo, né? Então, o cara nasce, o cara cresce, aí depois ele tá adulto, mas chega na metade do filme e joga a cena do início do filme. Vocês já viram isso? Do algo da vida dele, do que ele passou quando ele era jovem, quando era criança. Então isso chama flashback no cinema. Então, quando Natan chega no Davi, ele joga um flashback em Davi. Então qual é a abordagem dele? Aí, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe para a mão de Urias. Pode passar. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente com maior força da peleja e retire-vos dentras dele, porque seja ferido e morra, né? Então pode parar aí. Então o que Davi falou? Ó, você vai pôr ele ali na frente da guerra, né? No lugar mais perigoso, né? E quando o inimigo vir para cima, vocês recuam todo mundo e deixam ele lá no meio. Aí os caras vão bagaçar ele lá. Então o cara já tinha até estratégia nisso, né? Mas só que para Deus, irmãos, Deus não é assim, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Volta lá em 2 Samuel 12, do verso 1 ao 7. Então, dentro disso, irmãos, a gente vê que Natan começa com uma história, né? Aí diz assim: o Senhor enviou a Natan a Davi, e entrando ele a Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Amém, irmãos? Estão me acompanhando aqui? O rico tinha muitíssimas o quê? Ovelhas. Então onde que Natan está querendo dizer? Natan está querendo aplicar um flashback em Davi, o quê? De quando ele era pastor de ovelha. Natan está trazendo Davi para o quê? Essa é a lição, para os campos de Boaz. Pai Davi, agora eu quero te trazer você como pastor, não como rei.
o pastor daquelas ovelhas. Vamos lá, pode passar. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão um pequeno cordeiro que compraram e criaram. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seus regaços e tinha como filha. Para aí, volta lá. Então o que ele está querendo dizer? Que o homem ele só tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha dormia com ele, comia da sua comida, do seu prato, bebia do seu copo. O que Natan está querendo dizer assim? Davi, você lembra lá no campo de Boaz? Onde que Davi estava quando todo mundo estava almoçando? Estava no campo com quem? Davi, ele dormia com as ovelhas. Olha o flashback aí. Então, irmãos, a mensagem de Deus nada é por acaso não. Deus ele estava lembrando Davi, disse assim, Davi, você lembra como era você e as suas ovelhas? Você lembra, Davi, quando você comia junto com as suas ovelhas? Você lembra, Davi, quando você dormia com aquelas ovelhas? Aí eu fico imaginando Davi lembrando lá do campo de Boaz, e Davi ficando furioso. Então vamos lá, Natan, fala aí, Natan, fala mais, pode passar. E vindo o viajante e ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante o que vierem a ele, e tomou o cordeiro do homem pobre e a preparou para o homem que vier a ele. Pode passar. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor, que é digno de morte um homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar a quadriplicar, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor de Israel. Então eu fico imaginando Natan contando a história da vez, Davi aqui, Davi pensando, e aquele pastor que tinha se perdido, no meio do caminho, ele começou a imaginar a situação, e ativa, e falou assim: ele é digno de morte. E Natan falou assim: esse é você, porque Deus ele te deu o maior rebanho, que é o povo dele, e você deu a ovelha dele para morrer no campo. O que isso nos ensina, irmãos? Porque no nosso dia a dia esquecemos o verdadeiro sentido de nós servir a Deus. Esquecemos do que temos que fazer. E muitas das vezes perdemos tempo em o quê? Em matando as ovelhas de quem? Do povo de Deus. Nós falamos mal do irmão, nós agridimos muitas vezes o irmão verbalmente, muitas vezes olhamos para as pessoas da rua, criticamos, falando mal, e esquecemos que são ovelhas do Senhor. E não só isso, irmãos, vamos colocar mais além. Esquecemos muitas das vezes o que a gente fazia antes, como a gente iniciou o nosso ministério, como a gente começou a nossa caminhada. Se a gente for voltar para os campos de Boaz hoje, será que nós estamos do mesmo jeito que nós era no início, que a gente iniciou a obra de Deus? O Senhor nessa noite está falando para mim e para você: devemos voltar para os campos de Boaz, devemos a ser como era antes. Se nessa noite você mudou de lá para cá, volte de novo a pastorear, volte de novo a ser como era antes. Aleluia. Deus ele quer que nós retornemos novamente para o começo. Davi, volte para o começo. Volte para os campos de Boaz. Muitas das vezes a necessidade, muitas das vezes a luta, muitas das vezes a dificuldade, muitas das vezes, como que eu posso colocar?
A luta do dia a dia nos faz fraquejar, mas não devemos nos parar. Não devemos parar, devemos continuar. Devemos voltar a ser como era antes. Devemos voltar aos campos. Deus, ele exige isso de nós. Como que era quando você iniciou a obra de Deus? Como você está hoje? Será que você está trocando Deus por qualquer coisa? Troca Deus por sair? Troca Deus por fazer alguma coisa? Às vezes tem culto, você coloca empecilho para tudo. Quando você vai sair daqui, não vou comer uma pizza, não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas quando é uma coisa do seu interesse, você larga tudo e faz. E para a obra de Deus? E quando você iniciou na fé cristã, você perdia algum culto? Você perdia uma oração? Nós perdíamos alguma coisa? Deus. Nós tínhamos, como que eu posso dizer? Nós ficava agraciado em estar na presença de Deus. Hoje é uma obrigação. Então para Davi estava sendo uma obrigação. Mas Deus, ele chamou Davi. E quando Davi, ele falou, olha a sentença que Davi colocou, coloca lá de novo lá. Só para a gente finalizar. Então disse a Natã, tu és este homem. Então volta aos 6. E pelo cordeiro tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então 4 vezes mais das ovelhas que se perdeu. Irmãos, Davi perdeu muito mais isso aí de filho que a ovelha. Um filho matou o outro, né? Já conta um. O outro filho tentou roubar o trono, morreu. O filho do pecado de Betseba morreu. Já dá 3. Estou fazendo um cálculo aí besta aí. Depois quando Davi morreu, teve a guerra civil, o outro saiu matando o outro. Por aí se dividiu o reino. A própria sentença que Davi deu foi para a casa dele. Porque Natan falou assim, da sua casa não vai se apartar a espada. E não se apartou. Então Deus hoje, ele quer nos dar uma reflexão. Devemos voltar para o campo de Boaz. Devemos voltar ao início. Amém? Com a permissão do pastor que está lá atrás, lá. Convido a igreja a se colocar em pé.